A santa paz de Deus, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, paz e graça a todos. Eu sou o ancião irmão Isaías Francisco Morato e hoje vamos falar mais uma continuação dos tópicos da CCB, agora de 1962 até 1963. Os assuntos para ensinamento. O servo de Deus que estava presidindo a reunião disse que os servos de Deus é permitido errar, mas não permanecer no erro. As reuniões do ministério são para ensiná-las e assim não persistir no erro. Tópicos de 1962 sobre Santas Ceias. Um cooperador do ofício ministerial ficou de negar a Santa Ceia a uma irmã pelos seus erros. Porém, esta irmã pediu perdão e ele não o perdoara. Mas o caso veio aos anciões e assim foi aconselhado aquele cooperador do ofício ministerial para que perdoasse a irmã e também liberasse dela participar das Santas Ceias, porque a Santa Ceia é do Senhor Jesus Cristo e não do ministério. Sendo assim, ele perdoou-a e ela participou da Santa Ceia em paz. Não devemos impor sobre a Santa Ceia a ninguém, porque o Senhor Jesus Cristo também deu a Santa Ceia até Judas. Sobre casais amaziados. Se alguém amaziado tem interesse de ser batizado e for selado com a promessa do Espírito Santo, pode ser batizado nas águas e não impedido. Doutrina para os anciões, diáconos e cooperadores do ofício ministerial. O ministério de ancião é constituído para fazer as santas ceias e batismos. O ministério de cooperador oficial é para auxiliar o ancião, somente não fazer batismo e presidir santas ceias, mas a pregação da palavra tem a mesma autonomia. O ministério de diácono, este sim cuida da mesa e cuida da necessidade da obra de Deus. Na ausência do ancião, o diácono pode tomar a frente para fazer os batismos ou santas ceias, pois o diácono e o ancião são ordenados pelo presbitério do ministério. Casas de oração que foi feito de seitas. Em determinada localidade, uma pessoa que ainda não obedeceu o batismo quis ofertar-nos o prédio onde atualmente realizávamos culto de determinada denominação religiosa, e nós não aceitamos essa oferta, pois parecia provocação. O que não queremos para nós, não devemos fazer para os outros. Falecimento dos irmãos Francisco Romano Guilherme e Januário Tete. No dia 3 de fevereiro de 1962, o Senhor recolheu o ancião irmão Romano, e no dia 26 de março o Senhor recolheu o irmão Januário. Foram grandes obreiros que muito trabalhou na obra de Deus. Circular sobre mandamentos. O povo aumenta e continua sem entendimento da palavra de Deus. Trazem no meio da irmandade certos costumes e má aparências e modas perniciosas. Nós não devemos exigir
que as irmãs andem como freiras, com os vestidos até os pés, fechados até o pescoço e manga até nas mãos. Mas também não podemos deixá-las livres, descompostas e não podendo vestir escandalosamente, pois tal não é o porte de uma serva de Deus. Tudo que é para o bem da obra de Deus traz ordem e testemunho. Pessoas que não estão decentemente trajadas não deveria nem testemunhar. Assim mostra que a palavra de Deus não operou em seus corações. Se surge uma desobediência, convém dar o conselho e também pedir para o Senhor mandar a sua palavra, que é como um trator que arranca todas as coisas existentes. Um conselho é bom, mas junto com a palavra é melhor ainda. O servo de Deus não pode ensinar com exagero e nem com zelo demasiado. Como iniciou a obra de Deus na Argentina e também na Bolívia, levantou-se o irmão Ricardo Rebufo de Buenos Aires, fazendo um rápido histórico de como começou a obra na Argentina. Em 1909, chegou o testemunho a eles, por intermédio dos servos de Deus, Luiz Franciscon e o diácono Lombardi, vindo dos Estados Unidos, e a obra prosperou grandemente. Entretanto, as coisas não seguiram como deveria ter seguido. Alguma coisa que não convém à sã doutrina infiltrou-se no meio da igreja, trazendo desunião, danificando a obra. Na reunião, como estamos assistindo aqui, deveria ter diversos irmãos de muitas partes, mas não foi possível. A divisão não serve e ela não nos leva a nada bom. É permanecendo unidos que Deus agrega a nós os que devem ser salvos, assim como Deus mandou a palavra nessa manhã. O dom perfeito desce do alto. Vós reunis sobre essas palavras, em nome do Senhor Jesus, e tudo é feito por Ele entre vós. Quanto a nós, da Argentina, não queremos que a mão do Senhor se afaste de nós, mas sim que continua a nos levantar avante. Vamos sobre a obra de Deus no Paraguai. Já tem o Senhor a sua obra em Assunção, capital do Paraguai. Já foi efetuado o batismo e existe uma sala de oração onde diversas almas se congregam. Um dos irmãos, batizado recentemente, levantou e testemunhou perante todos na reunião, dando graças a Deus pela salvação da tua alma, do conhecimento desta graça, e pediu oração pela obra de Deus naquele país. Sobre irmãos bolivianos, foi dado a oportunidade a 3 irmãos de La Paz, capital da Bolívia, pertencente a uma seita evangélica de fundação estrangeiras, e eles se interessaram pela obra de Deus quando foram testemunhados por um irmão que foi para aquele país. Logo alguns meses, enviou um irmão ancião no meio deles, e eles já se sentiam-se convertidos ao Senhor, confessaram júbilo e consolação por ouvir o bendito conselho da palavra, desejando retornar logo para o seu país, a fim de testemunhar o que viu e ouviu, e estão cansados de padecer sobre o jugo humano, debaixo das ordens de pessoas que não têm a guia do Espírito Santo, que visa lucros, pregando o Evangelho. Assim termina pedindo oração pela sua obra entre eles. Também o irmão Luiz Sanches, ancião, visitou os 2 países, Argentina e Bolívia,
Ele, junto com seu companheiro de viagem, irmão Vittorio Angari, estiveram em Buenos Aires e Mondesa. E nesta última viagem, o Senhor deu deles por ordem na onde havia necessidade. Em Buenos Aires, oraram ao Senhor, e o Senhor respondeu que é da sua vontade que o irmão Ricardo Rebufo viesse ao Brasil assistir esta reunião, e em janeiro deste ano, o ancião irmão Luiz Sanches partiu para fazer batismo no Chile e na Bolívia, atendendo o grupo de 3 irmãos bolivianos. Ensinamento sobre orar em casa de irmãos que têm televisão. Os anciões cooperadores não podem impedir de ser orado na casa que tem televisão e rádio, pois não podemos mandar na casa de ninguém, e assim pode fazer as orações. Até em serviço de funeral, às vezes, quando a família coloca crucifixo, velas, podem fazer o serviço de funeral, porque não podemos mandar na família. E assim até padre vem fazer o serviço de missa após o serviço de funeral. Não devemos contestar. Sobre casamentos. Uma irmã ia se casar com um irmão. Foi buscar a palavra e a palavra falou que não. Porém, ela teimou-se e se casou. Não teve um dia de felicidade. E assim a pesada as mãos de Deus pesou sobre este casal por não ter ouvido a palavra. Então o irmão ficou enfermo de uma grave enfermidade, e a irmã foi buscar o perdão do irmão que pregou a palavra. E assim o Senhor permitiu que o irmão orasse, e o Senhor libertou aquele irmão que estava casado, deixando assim certo que não pode buscar a palavra e a palavra não confirmar e desobedecer. Tópico sobre casamentos na idolatria. Não devemos participar de casamento na Igreja Católica, pois há idolatria. Assim, não podemos comer nada que vem da idolatria, salvo erro, se houver um jantar na casa dos familiares que pertence à idolatria. Tópico sobre unção para desviados ou para os que casam com estranha fé. Quando é pedido o serviço da unção aos servos de Deus, mesmo essa pessoa tendo se desviado ou casado com incrédulos ou de estranha fé, devem-se ungir e não contestar, pois somente Deus sabe o que há de fazer. Muitos murmuram contra nós, mas nós não somos servos do povo, somos servos de Deus. Litígio judicial. Deus nos tem guiado desde o princípio desta obra a nunca entrar em um litígio judicial. A congregação nunca deve envolver-se em casos de ser levado à justiça terrena. Nos casos que têm surgido, como referência a imóveis e terrenos da congregação e pessoas que não pertencem à Irmandade, temos o Senhor Jesus como nosso advogado. É Ele que nos dá a vitória. É melhor confiar nele do que nos homens. Como temos no ensinamento, é melhor perder e abrir mão do que litigarmos. Se nos pede a túnica, devemos também dar a capa. Houve um caso que o terreno da Irmandade estava sendo prejudicado em sua largura, e o vizinho queria pegar 70 centímetros. Os irmãos, principalmente os procuradores,
desatendendo as orientações dos servos de Deus, levaram o caso às autoridades, constituíram um advogado, despenderam dinheiro e tiveram muitas contrariedades. Ao ter conhecimento do caso, 2 irmãos administradores sustaram o processo e requereram o seu arquivamento, explicando também às autoridades e aos procuradores que não assiste o direito de abrir processos judiciais. Essa competência somente da alçada do presidente da congregação, com assistência do conselho dos irmãos anciões. Então foi vendido aquela faixa de terreno ao vizinho e foi eliminado o transtorno. Sobre teatro. Numa região, alguns irmãos fizeram teatro na reunião de jovens e menores. Porém, isto é abominação à palavra de Deus. Tem que temer a palavra de Deus e ensinar com a verdade. A congregação cristã não faz este uso. Irmãos que são do ministério e não gostam de trabalhar. Essa prática não pode ter na congregação. Irmãos têm que ter bom testemunho, trabalhar e não ficar nas custas da irmandade. Tópicos sobre hinos que não consta nos nossos hinários, como hino avulso. Não pode ter hinos que não constam no nosso hinário. Até anciões já estão fazendo hinos para ser cantados em batismo e alguns serviços de cultos. Isso não pode. Os músicos devem tocar o hino somente o que está no hinário. Não pode fazer floreado. As coisas de Deus são santas, quer na congregação ou quer em qualquer outro lugar. Tópicos sobre cooperadores que dão liberdade a pessoas estranhas às nossas fé. Tem chegado ao nosso conhecimento que cooperadores sem entendimento dão liberdade da pregação a pastores ou qualquer pregador em ler perante o povo, e não é permitido de maneira alguma. Somos responsáveis às ovelhas que Deus tem nos confiado. E se alguns desses pregadores insuflar um veneno no coração do povo ou uma nova doutrina, Deus pedirá conta para nós. Não podemos permitir esses fatos. Quando qualquer uma dessas pessoas vir nos visitar como reverendo, pastores e etc., explicamos para eles que podem livremente congregar conosco, porém não pode pregar a palavra. Tópicos sobre ouvir pregação em rádio ou TV. Nós temos a guia do Espírito Santo, não tendo necessidade assim de ouvir pregações em rádio, TV, jornais ou revista. Não nos trazem bons resultados. Termos ou lermos essas propagandas que estão completamente fora da vontade de Deus, temos que estar acertado que Deus que nos revela a sua palavra para distribuirmos ao povo. Se a nossa mente está cheia daquilo que ouvimos pelo rádio ou lido em revista ou jornais, que alimento iremos dar ao povo? Iremos dar um alimento falso? Já que muitas vezes calam em nossa mente tudo que ouvimos, visto em TV, jornais e revista. Se inscreva no canal, aperta o sininho de notificação e vamos continuar aprendendo. Próximo é 1963.